E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aí de anatomia descritiva, mais especificamente sobre o sistema endócrino. Eu sei que falaram para você aí que esse sistema é complicado, mas o Hipócrates vai mostrar para vocês que não é esse bicho de sete cabeças aí não. Vem comigo. Então, o que a gente vai discutir? Funções do sistema endócrino, componentes do sistema, vamos falar do eixo hipotalâmico hipofisário ou hipotálamo-hipófise. Quem será esse hipotálamo? Quem será essa hipófise? Vamos falar das glândulas tireoide, suprarrenais, testículos, ovários, pâncreas, paratireoides, timo, pineal e placenta. E começando aí com as funções do sistema endócrino. Na realidade, a função primordial, o que é? Produção de hormônios. Esses hormônios, por sua vez, vão exercer diversas funções aí no nosso corpo. Por exemplo, gasto energético, metabolismo mineral, crescimento e manutenção da sua estrutura muscular, maturação sexual, produção de leite, trabalho de parto, controle da sua glicemia, controle do processo inflamatório, controle do metabolismo hídrico, ritmo circadiano, sistema imunológico e manutenção da gravidez. Quanto à composição química dos hormônios, vamos deixar isso para as aulas de bioquímica que você vai assistir com a gente no Hipócrates, mas basicamente existem hormônios esteroides, derivados do aminoácido tirosina e também hormônios proteicos. E quem manda no sistema endócrino? Quem manda no sistema endócrino é um cara chamado hipotálamo. O hipotálamo é o diretor superintendente que vai definir boa parte das funções hormonais que controlam aí o seu organismo. E o hipotálamo tem uma gerente bastante poderosa, mas só atua quando o hipotálamo manda. E quem é essa gerente? Essa gerente é a hipófise. Dá uma olhadinha na hipófise, a gente tem aqui a hipófise anterior e também temos a hipófise posterior, e essas duas posições estão intrinsecamente relacionadas aos hormônios que por ela serão liberados. Vamos falar um pouquinho das células específicas da hipófise anterior. Nós temos os tireotropos, os corticotropos e os gonadotropos, que vão liberar, respectivamente, tireotropina, corticotropina e gonadotropinas, e que, por sua vez, vão atuar na tireoide, no córtex das suprarrenais e nas gônadas, né? Testículos e ovários. Temos também aí os mamotropos e os somatotropos. O que eles vão fazer? Produzir, respectivamente, prolactina e somatotropina, né, o hormônio do crescimento, e que vão agir nas mamas e nas cartilagens epifisárias, assim como na nossa musculatura. Olha o eixo que se forma entre o hipotálamo e a hipófise. Isso você vai estudar bastante nas aulas de fisiologia que você vai assistir com a gente no Hipócrates. Você vai entender que o hipotálamo libera os hormônios chamados de hormônios liberadores. Esses hormônios liberadores vão agir nos grupos celulares da hipófise anterior. A hipófise anterior vai liberar outros hormônios e que terão uma atuação direta, como por exemplo o hormônio do crescimento, ou vão atuar em outras glândulas, estimulando a liberação de terceiros hormônios que vão exercer funções específicas no organismo. Nesta aula de generalidades, é importante que você entenda que existe essa comunicação muito íntima entre o hipotálamo e a hipófise. Uma outra função aí desse eixo é justamente relacionado aí à hipófise posterior. Dá uma olhadinha nesses neurônios cujos núcleos estão no hipotálamo e que vão produzir e liberar hormônios que ficarão armazenados na hipófise posterior. São somente dois hormônios, o hormônio antidiurético e o hormônio ocitocina. Daqui a pouquinho eu falo para vocês a função desses hormônios aí. Comentando sobre os hormônios de atuação da hipófise anterior, nós temos, por exemplo, aqueles que vão agir sobre a glândula tireoide. Está aí a glândula tireoide, uma anatomia bastante complexa, três lobos, responsáveis estes lobos pela produção de hormônios que vão atuar onde? No gasto energético,
no controle do metabolismo do cálcio, no desenvolvimento principalmente do sistema nervoso central e estimulando o metabolismo geral do seu organismo. Glândulas suprarrenais, localizadas no polo renal superior e divididas em córtex e medula. O córtex da suprarrenal, por exemplo, é dividido aí em 3 zonas. Zona glomerulosa mais externa produz aldosterona, zona fasciculada média produz glicocorticoides e zona reticular mais profunda produz hormônios sexuais sem muita importância no organismo humano, porque nós temos hormônios sexuais muito mais importantes que eu te conto daqui a pouquinho. Falando agora da medula da suprarrenal, ela vai produzir 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, e você vai estudar lá na físio que esses hormônios têm uma função simpático-mimética, muito parecida com a função do sistema nervoso autônomo simpático, que é ativado nos momentos de luta e de fuga. Tá aqui a anatomia das glândulas suprarrenais, só para você ver direitinho aqui a posição da zona glomerulosa, a posição da zona fasciculada, a posição da zona reticular e a posição da medula da glândula suprarrenal. Olha os testículos aí. O que os testículos fazem? São responsáveis pela produção dos espermatozoides. Então você vai estudar aí que existem hormônios específicos para isso, que é o hormônio folículo estimulante, e também os testículos respondem à ação do hormônio luteinizante, produzindo testosterona, que vai fazer o homem ter as características sexuais secundárias masculinas, que você vai estudar profundamente lá nas nossas aulas de fisiologia. Olha os ovários aí. Função semelhante ao testículo, só que dessa vez os ovários eles armazenam os ovócitos e permitem o amadurecimento mensal de pelo menos um desses ovócitos pela ação do folículo estimulante. Fora isso, também respondem à ação aí do hormônio luteinizante e que por sua vez vai estimular a liberação dos estrógenos para que as mocinhas desenvolvam as características sexuais secundárias femininas. Olha as mamas aí, glândulas responsáveis pela produção de leite, tá bom? Então aí a gente tem aí esse corte das mamas para a gente ver direitinho aí todo o processo glandular, células musculares lisas e um tumorzinho de mama aqui bastante importante que você vai estudar com a gente lá nas aulas de patologia. Vale lembrar aí que as mamas vão receber o hormônio prolactina e esse hormônio prolactina vai estimular a produção do leite. A produção, não a ejeção. A ejeção de leite é um outro hormônio da hipófise posterior. E o hormônio do crescimento? Será que a gente que já passou dos 15, dos 20 e poucos anos de idade, assim como eu, né, ainda vamos continuar crescendo? É claro que não. Ah, então o Renato não tem mais hormônio do crescimento? É claro que tem. O hormônio do crescimento é importante para a manutenção, por exemplo, da estrutura muscular. Então ele vai ser importante para crescer até determinada idade, mas vai estimular o gasto de energia e vai manter a musculatura do indivíduo. Sem hormônio do crescimento, não tem proteínas musculares e é por isso que os caras que querem ficar bombadinhos acabam aplicando esse hormônio aí e é evidentemente que vão pagar as consequências de mexer com os eixos hormonais do organismo. Falamos agora da hipófise posterior, que como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, só 2 hormônios, o hormônio antidiurético e a ocitocina. E o que esse hormônio antidiurético vai fazer? Ele tem toda uma via hormonal bem complicada. Nesse momento aqui de generalidades, eu quero que você grave que ele ajuda na manutenção do volume de plasma do organismo. Ele atua também na vasoconstrição periférica, por isso pode ser chamado de vasopressina e vai trabalhar em conjunto para aumentar a pressão arterial quando os rins estiverem participando desse mecanismo. A ocitocina, lembra que eu falei para vocês que a prolactina produz o leite? Então a ocitocina estimula a liberação do leite pelas mamas.
Além disso, estimula o trabalho de parto. E quando você tem cólicas pré-menstruais, significa que a sua hipófise posterior está liberando ocitocina para o teu útero contrair e liberar a camada interna, liberar o endométrio, para que um novo endométrio se forme e espere, possivelmente, por uma gestação. E fora do eixo hipotalâmico hipofisário? Tudo que a gente falou até agora estava relacionado com a comunicação entre o hipotálamo e a hipófise anterior, ou com o hipotálamo e a hipófise posterior. Mas existem outros hormônios fora desse eixo. Por exemplo, hormônios produzidos pelo pâncreas, pelas paratireoides, pela glândula pineal, pelo timo e pela própria placenta, que não deixa de ser um órgão do sistema endócrino. Olha o pâncreas aí. O pâncreas é uma glândula mista. Ele tem uma parte exócrina, que participa da digestão, e uma parte endócrina, que participa do controle do metabolismo da glicose. A parte exócrina do pâncreas está associada à produção do suco pancreático, que tem várias enzimas que vão agir no duodeno e participar dos principais mecanismos de digestão do corpo que você vai estudar com a gente nas aulas de anatomia e fisiologia do sistema digestório. E a função endócrina? O pâncreas produz basicamente insulina nas células beta, produz glucagon nas células alfa, produz somatostatina nas células delta e produz polipeptídeo pancreático nas células PP. A função desses hormônios em conjunto é controlar o metabolismo da glicose. Cada um tem uma função específica para isso, que você vai discutir nas aulas mais específicas. Olha as paratireoides aí. Tem gente que confunde com a tireoide. As paratireoides são 4 glândulas localizadas posteriormente à tireoide e que estão envolvidas com o metabolismo do cálcio via produção de um hormônio extremamente importante, que é o paratormônio. Beleza? Olha elas aí. Toda vez que você precisa de cálcio, elas vão atuar nos intestinos, estimulando a absorção, atuar nos rins, estimulando a reabsorção, ou atuar no osso, estimulando o osso a soltar cálcio no sangue quando o seu paciente está numa condição de hipocalcemia. Vai estudar isso na nato, vai estudar isso na físio, vai estudar isso na bioquímica e vai estudar isso na fisiopatologia, ou seja, hormônio vai aparecer durante o seu curso muitas vezes. Se a gente for pensar na glândula pineal, você vai estudar quando a gente estiver no módulo de sistema nervoso. Para esse momento aqui, saiba que ela controla o ritmo circadiano. Se você vai ficar acordado ou se você vai pegar no sono, dependendo principalmente da quantidade de luz que chega na sua retina. Se a gente for falar do timo, você vai estudar isso a dar com pau nas suas aulas de imuno. O timo é um órgão responsável pelo amadurecimento de algumas linhagens de células de defesa e para isso ele atua secretando ainda um hormônio chamado timosina. A placenta, por sua vez, é uma membrana que se forma quando a menina fica grávida. Agora, para que a gravidez se sustente, a placenta libera um hormônio, ou seja, ela se torna uma glândula também. E esse hormônio é o beta-HCG. Esse beta-HCG vai estimular o corpo lúteo a liberar progesterona e isso faz um feedback importante para a manutenção da gravidez. O beta-HCG é o hormônio que normalmente é dosado para saber se a menina está grávida ou se foi só um alarme falso. Você vai estudar isso bastante ainda mais para frente. Então, o que a gente viu aqui nessa aula de generalidades? As funções do sistema endócrino, quem são as glândulas que o compõem, o eixo hipotálamo-hipófise, falamos da tireoide, das suprarrenais, dos testículos e ovários, do pâncreas, das paratireoides, do timo, da pineal e da placenta. Tudo bem?
Existem aqui várias referências que você vai poder consultar, além das aulas que vocês vão assistir com a gente, e eu espero vê-los todos nos nossos módulos específicos, onde nós vamos explicar para vocês as vias hormonais e os mecanismos de controle de cada uma dessas glândulas que eu apresentei para vocês aqui na nossa aula de generalidades. Espero então vê-los em próximas oportunidades. Um abraço e até a próxima aula, galera. Valeu!